Você já sentiu que o tempo estava contra você? Que não importava o quanto você corresse, o quanto você tentasse, as horas simplesmente não bastavam? Que o relógio era um inimigo implacável e você estava sempre um passo atrás? Eu quero te contar uma história hoje que vai desafiar tudo o que você acredita sobre tempo, sobre possibilidades, sobre o que pode ou não acontecer quando você para de viver na lógica do mundo e começa a viver na lógica de Deus. É a história de um homem que pediu ao sol para parar, e o sol parou. Não é metáfora, não é poesia. Está escrito em Josué, capítulo 10. Um dia inteiro a mais. O sol literalmente parou no meio do céu, e antes que você pense, isso é só uma história antiga, eu preciso te dizer. Essa história foi escrita para você, para esse momento da sua vida, para essa batalha que você está enfrentando agora, onde parece que o tempo está acabando, onde parece que você não vai conseguir, onde parece que a derrota é certa porque o relógio está contra você. Deixa eu te levar até aquele dia. Josué estava no meio de uma guerra. Não era uma escaramuça, não era um conflito pequeno. Eram 5 reis, 5 exércitos aliados, todos marchando contra o povo de Deus. E Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas, então ele precisava defendê-los. Era questão de honra, de palavra, de obediência. Mas aqui está o problema. A batalha estava demorando demais. O sol estava descendo, a noite ia cair, e se a noite caísse, os inimigos iam escapar, iam se reorganizar, iam voltar. A vitória estava ao alcance, mas o tempo estava acabando. E aí Josué faz algo que ninguém jamais tinha feito. Ele não pede por mais soldados, não pede por armas melhores. Ele não recua. Ele olha para o céu e dá uma ordem. Não um pedido tímido, uma ordem. Sol, detente sobre Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué 10, 12. E a Bíblia diz, e o sol se deteve e a lua parou. Josué 10, 13. Por quase um dia inteiro, tempo suficiente para terminar o que Deus tinha começado. Pensa nisso, pensa no que isso significa. Josué não estava pedindo algo pequeno. Ele estava pedindo que as leis da física se dobrassem, que o universo inteiro parasse. E Deus disse sim. Agora escuta isso com atenção. Se Deus parou o sol para Josué terminar uma batalha física, você realmente acha que ele não pode intervir na sua batalha? Na batalha da sua mente, do seu casamento, das suas finanças, da sua saúde, do seu propósito? Você realmente acha que o Deus que controla o cosmos não pode controlar as circunstâncias da sua vida? Mas aqui está a verdade que eu preciso te entregar hoje, e ela vai doer um pouco antes de libertar. O problema não é que Deus não pode. O problema é que você não pede, ou pede fraco, ou pede duvidando, ou pede e já desiste antes mesmo de a resposta chegar. Você olha para o relógio da sua vida e pensa, é tarde demais. Você olha para a idade que você tem e pensa, já passou o tempo. Você olha para o tamanho do problema e pensa, não tem como isso se resolver. E aí você vive acuado pelo tempo, ansioso, estressado, correndo, sempre atrasado, sempre com medo de que vai acabar antes de você conseguir, medo de que o emprego vai acabar antes de você arrumar outro, medo de que o relacionamento vai acabar antes de você consertar. Medo de que a sua vida vai passar e você não vai ter feito nada que importa. Jesus disse algo muito claro sobre isso. Ele disse, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus 6, 31, 32. Ele estava dizendo, parem de viver como se Deus não estivesse no controle. Parem de viver como se o tempo de vocês fosse maior do que o tempo dele. Porque veja bem, você vive em 2 tipos de tempo. O tempo do relógio, Cronos, em grego, e o tempo de Deus, Kairos.
Cronos é linear, TikTok, segundo após segundo, implacável, irreversível. Você não pode voltar, você não pode pausar. E esse é o tempo que te aprisiona, que te envelhece, que te limita. Mas Kairos é diferente. Kairos é o tempo da oportunidade divina, é o momento certo. É quando Deus intervém e muda tudo em um instante. É quando Ele pega os teus anos perdidos e te restitui. Joel 2:25. É quando Ele transforma a tua história em uma noite. É quando Ele para o sol. Josué entendeu isso. Ele não estava preso ao Cronos. Ele vivia no Kairos. E quando o Kairos exigiu, ele teve a ousadia de pedir o impossível. Mas eu preciso te dizer algo importante. Josué não acordou naquele dia e decidiu pedir um milagre por capricho. Olha o versículo anterior. Josué 10:8 diz: Então o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Deus tinha dado a promessa antes. A vitória já estava garantida. O milagre do sol foi só Deus honrando o que ele já tinha prometido. Então a pergunta não é: será que Deus pode fazer o impossível? A pergunta é: você está andando nas promessas que ele já te deu? Porque Deus não para o sol para quem está sentado no sofá reclamando da vida. Deus para o sol para quem está no meio da batalha, lutando, obedecendo, caminhando na direção da promessa, mesmo quando parece que o tempo está acabando. E aqui está o ponto. Josué pediu algo absurdo porque ele confiava em algo maior. Ele tinha visto o Rio Jordão se abrir. Ele tinha visto as muralhas de Jericó caírem. Ele tinha um histórico com Deus. Ele sabia que o Deus que fez antes podia fazer de novo. E você? Qual é o teu histórico com Deus? Quando foi a última vez que você parou para lembrar das vezes que Ele te livrou, das portas que Ele abriu, das provisões que vieram do nada, dos relacionamentos que Ele restaurou, dos milagres pequenos que você nem deu valor? A Bíblia diz em Salmos 103:2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças, porque o esquecimento é a porta da incredulidade. Quando você esquece o que Deus fez, você duvida do que Ele pode fazer. E a dúvida é o maior inimigo da fé. Não é o pecado, não é o diabo, é a dúvida, porque a dúvida te paralisa. Ela te impede de pedir, ela te faz recuar, ela te faz aceitar a derrota antes mesmo de lutar. Jesus falou sobre isso quando Pedro afundou na água. Pedro estava andando sobre o mar, literalmente desafiando a gravidade. E aí ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento e afundou. E Jesus disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. O problema não foi a tempestade, foi a dúvida. A dúvida te afunda mais rápido do que qualquer tempestade. Então escuta isso. Se você quer que Deus pare o sol na tua vida, você precisa parar de duvidar. Você precisa parar de olhar para o tamanho do problema e começar a olhar para o tamanho do teu Deus. Você precisa parar de dizer, não vai dar tempo, e começar a dizer, o meu Deus é dono do tempo. Mas tem mais. Tem algo que a maioria das pessoas não percebe nessa história. Josué não estava pedindo o milagre só por ele. Ele estava liderando um povo. Ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha uma missão. E aquele milagre não era só para a glória dele. Era para a glória de Deus e para a libertação de um povo inteiro. E talvez seja isso que está faltando na tua oração. Talvez você esteja pedindo milagre só para você. Só para o teu conforto, só para a tua aprovação. E Deus está esperando você elevar o nível da tua fé. Esperar você começar a pedir coisas que vão impactar outras pessoas, que vão libertar outras vidas, que vão glorificar o nome dele, não o teu. Porque veja bem, Deus não está aqui para ser o teu gênio da lâmpada. Ele não está aqui para realizar os teus desejos egoístas. Ele está aqui para cumprir os propósitos dele através de você. E quando você alinha a tua oração com o propósito dele, aí sim os céus se movem.
Aí sim o sol para. Então me responde, qual é o propósito que Deus colocou em você? Qual é a missão que Ele te deu e que você está deixando morrer porque acha que não tem tempo? Porque acha que é tarde demais? Porque acha que já passou a hora? Deixa eu te contar algo sobre Abraão. Ele tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara tinha 90. Biologicamente mortos, humanamente impossível. Mas Deus disse, há alguma coisa difícil ao Senhor? Gênesis 18:14. A resposta é não, não há. E se não há nada difícil para Deus, então o teu tarde demais é uma mentira. O teu não vai dar é uma mentira. O teu já perdi a chance é uma mentira. Moisés tinha 80 anos quando começou a liderar Israel. Noé levou 120 anos construindo a arca. Davi esperou 15 anos entre a unção e a coroa. José passou 13 anos entre o sonho e a realização. O tempo de Deus não é o teu tempo, e quando o tempo dele chega, nada pode impedir. Mas enquanto o tempo não chega, o que você faz? Você desiste? Você reclama? Você se amarga? Não! Você continua, você obedece, você planta, você ora, você constrói, você luta, porque a fé não é só acreditar que Deus vai fazer. A fé é continuar agindo enquanto você espera Ele fazer. Josué não ficou parado esperando o milagre. Ele estava lutando. Ele estava no meio da guerra quando o sol parou. O milagre veio no meio da ação, não no meio da passividade. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Para de esperar o milagre começar a agir. Começa a agir e o milagre vai te encontrar no caminho. Deus não unge a preguiça. Ele unge a obediência. Ele unge o movimento. Ele unge quem está disposto a entrar na batalha, mesmo sem garantia de que o sol vai parar. Agora, tem uma frase em Josué 10:14 que me arrepia toda vez que eu leio. Diz assim, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, havendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor atendeu à voz de um homem. Pensa nisso. O Criador do universo, aquele que falou e os mundos existiram, ele ouviu a voz de um ser humano e respondeu. Isso muda tudo. Porque isso significa que a tua voz importa, que a tua oração tem peso, que quando você clama, o céu escuta. Mas aqui está a chave. Josué não estava pedindo para Deus fazer a guerra por ele. Ele estava pedindo para Deus lutar com ele. O Senhor pelejava por Israel. Não em vez de, conjunto, em parceria. Deus não quer fazer tudo por você enquanto você fica assistindo. Ele quer lutar ao teu lado. Ele quer que você entre na batalha sabendo que Ele está contigo. Ele quer que você dê o primeiro passo de fé e aí Ele detém o sol. Ele quer que você confronte o gigante e aí Ele derruba. E eu sei que você está cansado. Eu sei que você já lutou tanto. Eu sei que às vezes parece que você está sozinho nessa guerra, mas você não está. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele está contigo. Na hora que o inimigo avança, na hora que o prazo aperta, na hora que a conta vence, na hora que a doença aperta, na hora que a solidão dói, Ele está. E se Ele está, então você pode pedir o impossível. Você pode orar orações absurdas. Você pode declarar vitórias que ainda não vê. Você pode profetizar sobre a tua vida coisas que ninguém acredita, porque você não está falando sozinho. Você está falando com o Deus que para o sol. Mas eu preciso ser honesto contigo. Nem toda batalha vai ter um milagre visível. Nem todo sol vai parar. Às vezes, Deus te dá força para lutar no escuro. Às vezes, o milagre não é o sol parar. O milagre é você não desistir. O milagre é você continuar de pé quando tudo dizia para você cair. O milagre é você manter a fé quando a lógica dizia para você abandonar. Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne dele. E Deus disse, a minha graça te basta.
2 Coríntios 12, 9. Não tirou, mas deu graça. Às vezes, o milagre não é a remoção do problema. É a provisão de graça para atravessar o problema. Então não coloque Deus numa caixinha. Não dite como Ele tem que agir. Pede, clama, luta, mas confia. Confia que se Ele não parou o sol, é porque Ele tem algo melhor. Confia que se a porta não abriu, é porque Ele está te protegendo de algo. Confia que o não de Deus hoje pode ser o sim mais poderoso amanhã. E enquanto você espera, guarda o teu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda a tua fé. Não deixa o tempo roubar a tua esperança. Não deixa o calendário definir o teu destino. Não deixa a idade te convencer de que acabou, porque enquanto há vida, há propósito. Enquanto há fôlego, há chance. Enquanto há Deus, há futuro. E talvez hoje, agora, nesse exato momento, Deus está te convidando a fazer o que Josué fez. Não literal, claro, mas espiritual. Ele está te convidando a pedir o impossível, a declarar vitória sobre aquilo que te cerca, a ordenar que as trevas parem de avançar, a profetizar que a tua história não vai terminar em derrota. Então abre a tua boca, não no desespero, na autoridade, na confiança, no nome de Jesus, que é acima de todo nome, e diz: eu não vou desistir, eu não vou recuar. Esse casamento vai ser restaurado, essa doença vai ser curada, essa dívida vai ser paga, esse filho vai voltar, esse sonho vai se realizar, porque o meu Deus é o Deus que para o sol, e se Ele fez por Josué, Ele faz por mim. E aí você age, você levanta, você luta, você obedece, você planta, você ora, você jejua, você declara, você resiste, não porque você está vendo o milagre, mas porque você confia no Deus do milagre. Escuta isso, a Bíblia diz que Josué e todo o Israel com ele voltaram para o acampamento em Gilgal. Josué 10:15. Eles voltaram vitoriosos. Cansados, sim, mas vitoriosos. E Deus não fez isso só para Josué, fez para todo o povo, porque quando um lidera com fé, uma geração inteira é abençoada. E eu acredito que a tua fé hoje não é só para você, é para a tua casa, para os teus filhos, para as pessoas que estão te observando, para aquele amigo que está quase desistindo de Deus, para aquela pessoa que precisa ver que Deus ainda faz milagres. A tua vitória vai inspirar outras vitórias. O teu testemunho vai gerar outros testemunhos. Então não desiste. Não por você, por eles, pela glória de Deus, pelo nome de Jesus. E eu vou terminar com isso, e quero que você deixe isso cair fundo no teu coração. Deus está mais comprometido com a tua vitória do que você mesmo. Ele quer que você vença mais do que você quer vencer, porque a tua vitória glorifica o nome dele, a tua restauração prova que ele é fiel, o teu milagre testemunha que ele é real. Então pode confiar, pode descansar, pode pedir, pode lutar, pode esperar. O sol pode estar se pondo na tua vida agora, mas o Deus que ouviu Josué está ouvindo você. E na hora certa, no momento exato, Ele vai intervir. Ele vai parar o que precisa parar. Ele vai abrir o que precisa abrir. Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado. Porque o teu tempo não acabou. A tua história não terminou. O teu propósito não morreu. E enquanto Deus estiver no controle, sempre há esperança, sempre há chance, sempre há futuro. Se isso tocou teu coração, se algo aqui mexeu contigo, eu quero te pedir uma coisa simples. Escreve aqui nos comentários uma frase. Pode ser: eu creio no Deus que para o sol. Ou: eu não vou desistir. Ou: o meu tempo não acabou. Não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. E compartilha esse vídeo com alguém que está quase desistindo. Alguém que precisa lembrar que o nosso Deus ainda faz o impossível. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora.
Toda semana tem conteúdo assim para fortalecer tua fé, para te lembrar de quem Deus é, para te dar forças para continuar. Ativa o sininho para não perder nada. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que a esperança te sustente, que a fé te mova, e que o Deus que parou o sol para Josué faça por você o que só Ele pode fazer. Em nome de Jesus. Amém.